Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. E berra: Pang Yujuan, todos sabemos o que exatamente aconteceu. E exclama: na quarta camada do reino divino e faz parte da área de elite? Isso só mostra que você está planejando algo igual à última vez. E ela fecha os olhos sorrindo e articulando: meu avô é o 7º ancião. Ninguém nunca tocará em mim, seja um discípulo externo ou interno. Apenas um idiota ignorante como você, um mero discípulo externo, ousaria fazer isso. E encarando, profere: mas olha para você. E ele grita: então você admite sua vadia. E o Gihu olha para ela, vociferando: Tieyin, eles são da elite, fazem parte dos melhores da seita. Deixe isso para depois. O Tieyin se espanta e o Gihu encara-os retrucando: irmão sênior Chifeng, como gostaria de nos testar? E o Chifeng sorri respondendo: simples, testaremos a força de vocês pessoalmente. Afinal, quem deseja ser da elite precisa ter certa habilidade. E um cara protesta: beleza, vou primeiro. Mas rapidamente ele perde a cabeça, caindo mortinho. O pessoal olha isso espantado. E o Gihu encara enquanto o Chifeng estende a mão comentando: por que está me encarando desse jeito, Gihu? Você não gosta de fazer o mesmo? E o Fortão reclama: irmão sênior. Chifeng, como pode pesar tanto a mão quando está aqui apenas para nos testar? E o Chifeng fala: do que vale um trabalhador rejeitado? E encarando indaga: bom, quem é o próximo? O pessoal fica com medo e o Tieyin olha para trás cogitando: eles não estão aqui para escolherem candidatos. E aí o Juan declara: irmão sênior Tieyin, você era um herói poderoso, o melhor da seita interna. Então, como veio parar deste lixo? O Taiyin se espanta e ela acrescenta: perdeu toda a sua coragem ao vir para cá, virou uma galinha. E o Tieyin exclama: sua desgraçada, ser da elite não significa ser mais forte. Vou te desafiar mesmo no reino celestial. E o Gihu berra: Tieyin, pare de falar besteiras. Um cultivador no reino celestial contra alguém no reino divino? E pensa: irmão, você está caindo na armadilha deles. Não se deixe levar pela emoção. E revidava: quem você pensa que é? O governante Jua? Não perca seu tempo. E aí o Juan sorri dizendo: o irmão sênior Tieyin deve estar com medo de mim. Serei justa. Como você teve 3 anos desperdiçados, não usarei ataques de alma. Se não conseguir me enfrentar mesmo nessa condição, então você não passa de um covarde sem esperança. E ele se irrita partindo para cima dela e gritando: cai dentro, vadia! E ela faz um barulho de desgosto dizendo: como ousa me encarar? E ataca fulminando. Não reconhece a grandeza do Monte Tai e vá para o inferno. Mas ele desvia rapidamente do ataque dela, agarrando a mão dela e torcendo o braço dizendo: Pang Yujuan, não precisa usar nenhuma técnica, apenas minha experiência. Você ainda não é digna. Ela cerra os dentes utilizando o ataque da alma. Ele é acertado e jogado para trás. O Fortão rapidamente pula em direção a ela, estendendo a mão e clamando: a vadia trapaceou. Ela usou ataque de alma, mas um ataque surge acertando-o. Uma explosão enorme acontece e o Chifeng comenta: você é idiota o suficiente para acreditar que um cultivador do reino divino não usaria ataque de alma? Tão burros quanto um porco. Nunca havia visto nada igual. E sorri falando: fazer tal aposta retardada nunca fará de vocês elites. E o Fortão cerra os dentes declarando: é assim que você escolhe seus candidatos, alejando-os? E ela faz um barulho de desgosto articulando: candidatos? E chegando perto murmura: meros trabalhadores sonhando com o impossível. Viemos aqui para avisá-los. Parem de perder tempo e saiam do lugar de vocês. E ataca vociferando: vá para o inferno. Mas ela se espanta. A Yueling utiliza a palma das sombras da lua, atacando-a e jogando para trás. E ela berra: vagabundo, não ousa arruinar o momento. O Chifeng passa rapidamente dizendo: cuido dela, irmão Júnior. Ele ataca gritando: morra! Utilizando o dedo flamejante. Ela se espanta com o ataque e o Chifeng fica felizão exclamando: morra! Ela fecha os olhos,
mas o Gihu aparece rapidamente utilizando o demônio do submundo. Uma explosão acontece e o Gihu recua cuspindo sangue. E o Xifeng, com um olhar demoníaco, profere: Gihu, eu não era páreo para você naquela época, mas sou da elite já faz um bom tempo, e meu controle supera o seu. Com um sorriso louco, ele continua: seu poder está muito disperso, você não é mais páreo para mim. Ele ri enquanto o Gihu pergunta: como assim disperso? E o Xifeng fecha os olhos respondendo: você nunca entenderá com esse seu coração. Por que acha que tenho facilidade em enfrentá-lo, apesar de estar em uma camada abaixo? O Gihu se espanta e, cerrando os dentes, reflete: o coração outra vez? E o Xifeng sorri acrescentando: em consideração ao grande ancião, deixarei você ir. Mas coloque isto na sua cabeça. Foram vocês que nos desafiaram quando vieram apenas para testá-los. E se preparando para atacar, ele fala: isso tudo não tem nada a ver conosco. Se alguém ousar espalhar boatos, então, ele lança um corte cortando a cabeça de vários discípulos. O pessoal observa isso com olhos arregalados, e o Xifeng sorri comentando: e mais uma coisa, trabalhadores, vocês são o lixo da seita, não são dignos de pisar na área da elite. Tentem e serão esmagados como insetos. O pessoal cerra os dentes de raiva, e alguém gargalha. A cena se volta para o salão, e alguém exclama: e foi assim que nós 4 passamos pelo céu e o inferno até conseguirmos escapar com vida. É para prevenir que tal desastre ocorra novamente. Como anciãos e veneráveis da seita do demônio amaldiçoado, é nosso dever e responsabilidade nutrir uma verdadeira figura para carregar os fardos da seita, para evitar casualidades desnecessárias e nutrir talentos. O venerável Xi fica incrédulo pensando: pelo amor de Deus, já está de noite, por mais quanto tempo ele pretende continuar falando até que amanheça? E o segundo ancião sussurra: isso já deve ser o suficiente, hora de irmos. E o venerável Xi fala: demônio Yang, um momento. Entendo o que você quer dizer. Com a oposição, tem tanta oposição, vamos dar um fim nela. E fechando os olhos ele declara: vendo como já está tarde, continuaremos algum outro dia. E o venerável Yang retruca: o venerável Xi tem razão. Se continuarmos assim, vamos argumentar por dias. É melhor fazermos nossas próprias buscas antes de nos reunirmos novamente. E o demônio Yang protesta: por que é sempre assim? Nunca consigo falar metade do meu ponto. E o venerável Xi ri dizendo: entendemos os sentimentos do demônio Yang. Não é necessário ser explicativo. Ouvir os relatos do irmão Yang parece como ler por 10 anos. E acrescenta: líder, por favor, perdoe minha grosseria hoje. E profere: se não tiver mais nada, vamos terminar a reunião aqui e discutiremos o destino do posto de trabalho outro dia. O líder Xie observa e, fechando os olhos, diz: é isso que faremos, mas não vá soar o sino como bem entender. E o venerável Xi sorri assegurando: sim, lembrarei para sempre disso. O tempo passa e o venerável Bai comemora. Ver o venerável Xi tão para baixo é ótimo. Ele abre os braços e grita: tudo graças à demora do demônio Yang, até que o velho não aguentou mais. Caso contrário, não sei até quando ficaríamos presos com ele aqui. E o demônio Yang, irritado, reclama: quando foi que eu demorei? Até que fui bem rápido dessa vez. Ele estava claramente errado, e nossa prosa justa fez com que ele ganhasse algum juízo. E exclama: e ainda tenho muitas outras missões a compartilhar. Posso compartilhar com você, Xie? E o líder Xie interrompeu perguntando: estranho, o que o venerável Xi está tramando hoje? Ele não estava no seu modo planejador habitual. E o demônio Yang supõe: talvez ele tenha vindo apenas exibir seu poder e tentar nos parar. E alguém anuncia: a trabalhadora e o He Ling solicitam uma audiência com o líder da seita e meu mestre. E o venerável Bai indaga: ei, o que essa garota está fazendo aqui? E o líder Xie fala: entre. E ela informa: líder, mestre, discípulos de elite causaram confusões no posto de trabalho. Muitos foram feridos e ainda mais foram mortos. Eles nos avisaram para não pisar na área da elite. Caso contrário, sofreremos com as consequências. E o demônio Yang exclama: o quê?
Com raiva ele berra. Quem foi o maluco com tanta coragem para matar trabalhadores? Por acaso ele não se importa com as regras? E aí o rei Ling declara: Senhores veneráveis, foi Shifeng e Yu Juan. E o venerável Bai lembra: a neta do 7º ancião e o neto do 2º ancião. E o venerável Qi observa: eles estão do lado do venerável Shi. E o líder Xie compreende: entendi, foi um bom movimento. E acrescenta: uma distração usando o momento que o grande venerável está em reclusão em nossa reunião. Ele fez o posto de trabalho e os discípulos de elite se tornarem inimigos. E continua: escolher candidatos do posto de trabalho será muito mais difícil agora desse jeito. A seita interna tem a vantagem. E o demônio Yang reclama: aqueles desgraçados arruinaram meu plano. Esperem só, vão se arrepender disso. E o líder Xie, com os olhos fechados, pondera: não adianta, eles usariam alguma desculpa para justificar. E pergunta: bem, qual desculpa usaram para mexerem com o posto de trabalho? E ela explica: líder, alegaram representar a área de elite em testar os níveis dos discípulos. E cerrando os dentes de raiva indaga: usando a desculpa dos discípulos em enfrentá-los, eles mataram muitos. E o líder Xie conclui: sem uma terceira pessoa para presenciar, não importa o que dissermos, eles usarão a favor deles, e com o apoio do venerável Xi. E deduz: nós que sairemos perdendo. Nossa única desculpa é que eles foram testar os discípulos com representantes da área da elite. E questiona: vocês disseram algo do tipo para eles? E o demônio Gui pergunta: ah, eu sabia. O que exatamente você disse a eles? E o demônio Yang fica com suor no rosto, virando o rosto e murmurando: nada demais é que... E Yu Juan birra dizendo querer nos ajudar a avaliar a força dos candidatos de elite, cumprindo seu dever de irmão sênior. E o líder Xie pensa: seu idiota. E ele prossegue: pensei que ela estava brincando e concordei. Não imaginei que houvesse um motivo por trás. E o líder Xie fecha os olhos falando: com o posto de trabalho e a área de elite se estranhando, não podemos tocar nos dois. Como resolveremos esse problema? E olhando para eles pergunta: onde está o Zhuofan? Por que ele não faz nada? E o venerável Bai informa: ele estava com pressa para cuidar de alguns assuntos e não é visto faz dias. E o líder Xie sorri ponderando: então deixe que ele cuide de tudo quando voltar. E acrescenta: ele é o melhor em distorcer as regras do que o venerável Xi jamais será capaz. A cena então se volta para o prota cultivando. Ele fica sombrio e é mostrado um dragãozinho multicolorido. Ele rosna e o prota abre os olhos. Um poder enorme surge do corpo dele e ele berra. Em volta da montanha, o poder vai empurrando os anciãos. E o ancião língua observa. Mas tendo acabado de ser formada, o poder da alma do dragão celestial é incrível. A única razão da barreira estar de pé é que o Senhor usou o poder da sua alma terrestre. Esse garoto é um verdadeiro tesouro. E o velho sorri confirmando: e quem duvidaria disso? E completa: também é minha primeira vez vendo a alma celestial do dragão, e devo dizer, tem uma força deslumbrante. E a cena mostra o prota saindo do meio da névoa. A alma do dragão circula-o, e ele olha para a palma da mão sorrindo e declarando: finalmente terminou. Então esta é a alma celestial do dragão? Apertando o punho, ele afirma: primeira camada do reino divino, mas com uma alma de primeira camada do reino imaterial. Com um sorriso demoníaco ele constata: sou a verdadeira definição da palavra abominação. Ele arregala os olhos e cogita: a cria de sangue também alcançou o reino divino? A cria de sangue é um espírito deste mundo, e no reino divino tem um poder de alma tremendo, bem melhor que outros praticantes no mesmo reino. Ele ri e loucamente exclama: com a alma do dragão ao meu lado, e a cria de sangue com seus ataques furtivos, ninguém pode me deter. O olho brilha e o velho, observando a montanha, fala: agora que a alma celestial do dragão foi formada, tudo está resolvido. Desfaçam a barreira. O ancião língua sente algo. Ele cai, e o velho grita: o que está acontecendo? E o ancião língua trêmulo articula: nossas barreiras, Desvi, desintegraram-se. O garoto as quebrou. O velho fica com olhos arregalados indagando: como isso é possível?
A cena então se volta para o Prota. É mostrado o raio roxo. Ele bota a mão no olho e utiliza o domínio absoluto olho divino do vazio, quarto estágio, triturador espacial. E sorri dizendo: o poder do Imperador Celestial faz jus à sua lenda. Todas as técnicas soberanas são míticas e divinas. A barreira que me cerca foi destruída por uma simples vibração. Isso não significa, com um olhar louco ele profere, que dentro de 100 metros eu sou o mestre deste mundo? A cena mostra um pássaro em cima do galho e a saída da caverna. O Prota sai. Ele observa o pássaro voando e o velho chega falando: Governante Juo, você finalmente saiu. Ele ri e, cumprimentando, responde: parabéns por avançar sem problemas. E o Prota sorri para ele: tudo graças a este local esplêndido. E se vira acrescentando: teria sido um saco se fosse em qualquer outro lugar. O velho se espanta e, correndo atrás do Prota, questiona: Governante Zuo, não quer saber o que aconteceu nos últimos dias? Tipo a barreira? Com sua sabedoria já deve ter alguns palpites. E o Prota sorri confirmando: sim, eu tenho ideia. E o velho pergunta: você não se importa? E o Prota olha para ele retrucando: não, por que deveria? E o velho sorri comentando: e eu aqui pensando que você ficaria irritado comigo por causa daquilo. Tinha até preparado uma desculpa. Agora todo esse trabalho foi inútil. E o Prota ri dizendo: como pensei? Qual seria o ponto de perguntar se não receberia a verdade? E encarando-o sorri declarando: Ancião Juan, sendo honesto, meu maior ganho na seita do demônio amaldiçoado foi conhecer você. Discutir com o Senhor sobre a natureza do mundo abriu meus olhos mais do que em toda a minha vida. O ancião arregala os olhos e o Prota alegremente expressa, especialmente sobre os 4 reinos da natureza humana. E o ancião sorri indagando: e quais seriam? O Prota olha para o céu articulando: o primeiro, a ignorância, é sobre andar por aí sem rumo. Segundo, consciência de si, mas não do seu lugar, definido por uma confiança excessiva e vaidades mal colocadas. Terceiro, conhecer a si e o seu lugar, permitindo que alguém perfure qualquer coisa, mas seus corações estão cheios de dor. E quarto, conhecendo os porquês, e sorri falando: abrir os olhos e dissipar a névoa interna. E continua: Ancião Juan, estive preso no 4º reino com uma visão aguçada, mas com um coração pesado. Eu carregava o mundo inteiro em meus ombros, temendo qualquer passo em falso e me segurando. E fechando os olhos ele murmura: mas agora que estou no 4º reino, quem você é e onde estou perderam seus significados. Tudo o que importa são suas gentis intenções. E olhando para o ancião assegura: nem quero saber quem foram os especialistas que ergueram aquela barreira. Caso contrário, teria que retribuí-los em um imenso favor. Não saber significa não pagar. Ele ri e o ancião fecha os olhos pensando: você é um idealista e tanto. E abrindo-os reflete: Zuo Fan, seu raciocínio é afiado e astuto. Você pode olhar para as coisas casualmente, mas tudo isso são apenas truques, sem utilidade para o mundo todo. E caminhando atrás do Prota pondera: enquanto observa a condição humana percorrendo o caminho para a verdade, essa é a maior sabedoria de todas. E declara: Governante Juo, você finalmente se aventurou por esse caminho, se aproximando do Dao. Seu futuro é ilimitado. E o Prota responde: isso se o Senhor continuar me ajudando. E o velho assegura: mas é claro, sempre estarei ao seu lado. O Prota sorri para ele e ele retribui sorrindo. O tempo passa e é mostrado o Reling exclamando: mestre, você finalmente voltou. E o Prota pergunta: o que diabos aconteceu? Só faz alguns dias. Por que esse lugar está vazio? E o Ganguera aperta o punho cerrando os dentes de raiva e dizendo: nem eu, nem a Yueer estávamos aqui. Caso contrário, ele nunca tocaria no meu pai. Eu vou... E o Prota interrompe: você vai o quê? Estaria apenas jogando sua vida fora. Não vá pensando que um conjunto de tesouros demoníacos de 9º grau pode derrotar alguém da 8ª camada do reino divino. E fechando os olhos afirma: quem é mais forte ou mais fraco no final depende do seu próprio poder. E a Yueer acrescenta: mestre, a dignidade dos trabalhadores sofreu um golpe pesado.
Alguns discípulos externos e internos até se arrependeram de virem até aqui. E o prota fecha os olhos avaliando. Naturalmente, após serem esmagados desse jeito, eles não teriam coragem de encará-los antes de quitarem esse rancor. E continua: vocês dois me ouçam, e encarando-os ordena: convidem os 3 veneráveis da área de elite para um banquete de desculpas. E ela e o outro boquiaberto gritam em uníssono: desculpas pelo quê? E o prota fecha os olhos sorrindo e explicando: nossos discípulos não desafiaram os deles, é claro que devemos nos reconciliar. Para demonstrar minha sinceridade, eu presentearei eles com os tesouros demoníacos que me pediram, para que todos vejam, ambos os lados estarão em paz. E acrescenta: e os veneráveis e anciãos do posto de trabalho também devem comparecer, ou as vagas de elite para o posto de trabalho serão reduzidas. E o Ganger reclama: eles vieram aqui atrás de problemas e agora estamos convidando eles para conversar? E protesta: não somos mais o posto de trabalho de antigamente. Os discípulos internos nos olham com admiração. Por que temos que bancar a vítima? E o prota semicerra os olhos, sorrindo e observando. Vê o segundo reino da natureza humana. Conheça-se, mas além disso é arrogante demais. E berra: o que estão fazendo parados aí? Vão ao trabalho. Quem é que manda aqui, eu ou vocês? Os dois se espantam, partindo, e o velho comenta: governante Juo, embora eu tenha dito que você acabou de entrar no caminho para o Dao. E completa: você continua com seus velhos truques. O prota esboça um sorriso e o ancião sorri dizendo: esse banquete está destinado a derramar sangue. E o prota sorri assegurando: mantive minha cabeça baixa para que ninguém do reino imaterial viesse bater na minha porta, mas agora... Com um olhar demoníaco ele afirma: eu não ligo mais para nada. Qualquer um que tentar me enfrentar irá acabar em 6 palmos abaixo da terra. E o ancião esboça um sorriso pensando: é aí onde Gi-Hu e Juo Fan se diferem. A diferença entre uma pessoa medíocre e um especialista pode ser notada apenas pela aura. E pensa: finalmente te vejo com raiva. Isso significa que você ainda se importa com alguma coisa. E conclui: vá, liberte-se e aproveite ao máximo. Estarei te apoiando até o fim. E no salão do líder da seita, alguém interjeita: o que ele está planejando? É o demônio Yang que brada: estamos do lado dele desde o começo, mas agora ele se acovarda planejando um banquete de desculpas. E o líder Xie fala: conheço o estilo dele, ele deve estar planejando algo. Esse banquete é para vocês. É só deixarem ele continuar o que está fazendo e entrarem no jogo dele. E acrescenta: além disso, ele vai dar tesouros demoníacos. E não esqueçam do meu. Levem o 2º e o 7º ancião também. Como é um banquete de desculpas, não podem deixar os avós para trás, não é mesmo? Ele ri. E o demônio Yang, cerrando o senho, retruca: o que há com você? Está querendo mesmo aliviar a tensão? Como lidaremos com aqueles moleques depois disso? E o líder Xie sorri, declarando: lidar com isso será necessário quando as pazes forem feitas. E observa: agora deixem esse assunto de lado, estou curioso como o garoto terminará. Espero que eu não tenha que me intrometer. E a cena se volta para a área dos trabalhadores. Alguém bate numa mesa exclamando: merda, é o Fortão que se levanta vociferando. O governante Juo enlouqueceu? São eles os errados? Mas nós temos que fazer as pazes? Isso é ultrajante. E a Yuilin fecha os olhos murmurando: não importa quantos compromissos fiz em minha vida, nunca cheguei tão baixo. E o Cheyin, com os olhos fechados, responde: então o que fazem aqui? Levantem a bunda daí e suma. E a Yuelin, raivosa, berra: e como exatamente vamos fazer isso no banquete do governante Juo? Temos que demonstrar respeito por tudo o que ele fez por nós. E o Fortão pergunta: ainda assim estou curioso. O que você faz aqui? E continua: não acredito que você esteja levando isso na boa. Aqueles dois têm anciãos os apoiando, e não podemos nem tocar neles. E agora estamos até mesmo nos desculpando? Você tem tanta vontade assim de se envergonhar? O Chai-Yin cerra os dentes de raiva, e se acalmando afirma: também estou aqui pelo governante Juo. E completa: o último golpe de Xi Feng deixou meu núcleo à beira da destruição. Eu quase fui aleijado.
Foi graças ao governante Jua que me recuperei e até mesmo alcancei o reino divino. Isso é o mínimo que posso fazer. E o fortão olha para ele comentando: a pílula alcançou o céu, uma pílula mística, salvou meu filho e a irmã Yueling, como se não fosse grande coisa. E o Tieyin declara: o governante Ju é divino, ele salva os abandonados. Não acham que existe algum ancião ou venerável na seita capaz de fazer o que ele fez? Fechando os olhos, ele indaga: ainda assim, o que vai acontecer hoje? E olhando para o Gihu, questiona: irmão sênior Gihu, por que está aqui? E o Gihu fecha os olhos, alegando: Zhu Fan disse que eu poderia segui-lo a qualquer lugar, então o vilão é o básico. E o Ganger grita: pai, se segura, eles estão chegando. E alerta: além dos anciãos e veneráveis, também vieram discípulos externos e internos. Vocês precisam ser firmes e não se deixarem levar pelas provocações. E o fortão cerra os dentes reclamando: isso já é demais. Aqueles velhos devem tê-los chamado para parecer que somos os errados. E a Yuelin olha para ele ponderando: esse é o menor dos nossos problemas. Certamente eles estão pretendendo algo para nos humilhar e forçar nossos irmãos. Eles estão atrás de desculpas para se livrarem de nós, assim como enviaram seus netos para fazer aquilo. E fechando os olhos conclui: Ganger tem razão. Temos que manter a calma. Todos fecham os olhos em concordância. E o venerável Bai olha para eles, indagando: qual é o objetivo de tudo isso? E explica: Zhu Fan puxou o tapete da seita interna com um plano perfeito, atraindo os discípulos com milhares de recursos, mas agora o outro lado usou seu discípulo para esmagar a dignidade do posto de trabalho. E fechando os olhos constata: depois desse ocorrido, a dignidade dos discípulos do posto de trabalho se foi e o coração deles está em pedaços. E abrindo-os, acrescenta: realizar um banquete agora só vai piorar o estado deles. O líder da seita diz que Zhu Fan é um gênio, então por que fazer uma jogada tão idiota? A cena mostra alguns gargalhando, e o venerável Qi, com uma expressão séria, declara: eu teria acertado a cabeça dele se não fossem pelas ordens do líder da seita. A cena se volta para a garota de antes, e o Xifeng chega, proferindo: a irmã Júnior Yu Juan é tão refinada e elegante enquanto brinca na água. E ela olha para ele questionando: o que mais eu faria enquanto estou presa em casa por tanto tempo? Ou faço isto ou ficarei louca. Ele chega bem pertinho dela, e ela, felizinha, exclama: é verdade que você trouxe a alabarda do seu avô? E o Xifeng confirma: meu avô me deu. E olhando para ela, explica: ele imaginou que os 3 fósseis fariam algo do tipo, e me deu o tesouro demoníaco de 7º grau. Esse perfurador divino pode esmagar qualquer barreira. Os velhotes podem até ter levado uma ao redor da área de elite, mas agora podemos simplesmente sair dela. E ela grita: o que está esperando? Estoure logo essa coisa e vamos nos divertir. E ele responde: ei, irmã Júnior, ainda não terminei de falar. Para que essa pressa? E fechando os olhos, continua: irmã Júnior, não sairemos para nos divertirmos. Meu avô me deu o perfurador divino e uma missão. Sabe por que os velhotes nos prenderam aqui? Ou porque os outros discípulos de elite estão proibidos de sair da área? E ela se levanta perguntando: por quê? E ele sorri, revelando: você não acredita mesmo que eu conte? E continua: depois da nossa confusão no posto de trabalho, eles resolveram realizar um banquete de desculpas. Nossos avós e os velhotes estão nos representando em aceitar as desculpas. E abrindo os braços, ele detalha: se tudo sair bem, conseguiremos humilhá-los e provocá-los até que não aguente mais. Isso dará a desculpa perfeita para nossos avós acabarem com o posto de trabalho, mas os velhotes querem evitar isso a qualquer custo. E ela, toda felizinha, exclama: quem é o ancião ou venerável covarde no comando do posto de trabalho? Ele apanhou da primeira vez e agora veio oferecer a outra face? E completa: não tem como um cara desse ser páreo aos esquemas dos anciãos e veneráveis da seita interna. Olha só para ele, abaixando a cabeça para se desculpar. Ele sente uma aura, uma explosão extremamente grande ocorre, e a cena mostra um buraco sem nada. E ela indaga: quem é você? Uma sombra aparece no meio da poeira falando:
A área de elite está selada. Ninguém pode entrar e tampouco sair, especialmente vocês dois. Já se esqueceram disso? E ela sorri, retrucando. Ah, pensei que fosse alguém importante. Assim como o venerável Bai não pode lidar com nossos avós, você não pode tocar na gente. Irmã sênior Bai Lian. E a Bai Lian declara: meu avô pode ser um venerável e estar satisfeito com algumas pessoas, mas isso não é problema meu. Não vim aqui para resolver rancores, mas sim para manter as regras. E aí o Juan ironiza: só sabe fazer pose. E o Xifeng sorri, expressando: eu realmente admiro o dever civil da irmã sênior. É por isso que gosto de você. E encarando-a, adverte: mas é melhor que você faça vista grossa hoje. Estamos na mesma camada, e a irmã e o Juan está na 4ª camada do reino divino. 2 contra 1. A irmã sênior não terá chance. E a Bai Lian afirma: Xifeng, você nunca me derrotou, quando se tornou tão convencido. E o Xifeng sorri, confessando: irmã sênior, isso é devido à minha admiração infinita e inegável por você, mas agora que tenho um trabalho a fazer, não poderei mais pegar leve com você. E a Bai Lian sorri, soltando uma aura e provocando: está insinuando que você sempre se conteve? E preparando um ataque, berra: então deixe-me ver do que você é capaz. Os dois observam-se a atacar. Os ataques surgem e várias explosões acontecem. Os dois recuam. Eles encaram os buracos feitos à frente. E o Xifeng, cerrando os dentes, pensando: não posso derrotá-la. Não pensei que essa mulher ficaria mais forte. Queria pegá-la de surpresa. Mas agora... E preparando uma técnica, exclama: irmã Júnior, me ajude. Ele ataca utilizando o dedo de fogo, e ela ataca bradando: braço do vento da lua. O ataque se fortifica com o vento, indo para cima da Bai Lian. Ela se espanta com a força e prepara um contra-ataque. Ela contra-ataca e um ataque de chamas de meteoro aparece. Os dois ficam espantados com a cena. Várias explosões acontecem e eles protegem o rosto e olhando para a frente se espantam. A Bai Lian grita: chuva ácida! E o ancião sorri, soltando: irmã Júnior Bai Lian, vamos pegar leve para podermos nos ver novamente. E ela vocifera: Liu Xie! É mostrado Liu Xie que fala: os dois juniores estão apenas saindo para tomar um pouco de ar fresco. Qual o problema nisso? E o Xifeng exclama: irmão sênior Liu Xie, você saiu da reclusão no momento perfeito. E o Liu Xie olha para ele, explanando: estive fora já faz um tempo, e só vim aqui para ajudá-los. Faça seu trabalho e eu cuido do meu. E acrescenta: que é tirá-los daqui. E continua: irmã Júnior Bai Lian, comigo estando na 9ª camada do reino divino e você na 8ª, não tem como você me vencer. Não sou do tipo que pega leve com meus ataques, mas por respeito pelo venerável Bai, espero que você não lute comigo e deixe eles irem. Ela pousa e replica: Liu Xie, os 3 veneráveis nos pediram para patrulhar a barreira e impedir qualquer um que saia dela. Você me conhece bem para saber que não vou parar só devido a algumas palavras. E ele sorri rebatendo: eu deixaria isso para lá se fosse qualquer outro momento, mas agora... Ele encara, declarando: sinto muito. Ele então ataca. Um bichão aparece na névoa venenosa. E ela, com a boca aberta, pensando: nada bom, a área desse veneno é imensa, não posso pará-lo. E o Liu Xie sorri, gritando: se não consegue nem mesmo parar isso, desapareça. Mas ele se espanta e ela exclama: Liu Xie, sua chegada não mudará nada. Ela utiliza a cobertura de terra. Uma explosão massiva ocorre. E o Liu Xie, semicerrado os olhos, constata: você também está aqui? Qi Changlong. É mostrado Qi Changlong à frente dela, protegendo-a. E indica: e bem a tempo. Quem mais pode parar suas tendências assassinas? Liu Xie. Tocando o peito, ele afirma: vocês dois, eu sei o que fizeram. O demônio Yin me avisou que vocês planejariam algo. E apertando o punho, assegura: vocês não tocarão no posto de trabalho outra vez. E o Liu Xie, fechando os olhos, comenta: grandes palavras para alguém que está sozinho. Você não pode nos parar. E berra: Qi Changlong, chegou a hora de tomar o título de melhor elite de você, aqui e agora. E o Qi Changlong vocifera: Liu Xie,
Você tem o buscado faz tempo, uma pena que nunca o terá. E o Xifeng, observando a cena, pergunta: Você não veio ajudar a gente? Por que está lutando com Qi Shanglong? E questiona: Hã? A cena mostra alguém vindo. Uma explosão acontece e eles observam. É mostrado uma vassoura. Os outros dois observam. E alguém exclama: Alguém quebrou a barreira? O prota pousa, fodão, em cima da vassoura, falando: Com licença. Eles observam incrédulos. E o prota sorri, indagando: Poderiam me dizer onde estão Xifeng e Pang Yujuan? E a Bailian grita: Quem é você? E o prota sorri, acrescentando: Ah, onde estão minhas maneiras? E apresenta-se: Sou o chefe do posto de trabalho, Zhuo Fan, o governante Zhuo. E continua: Estamos organizando um banquete de desculpas, sabem? O 7º e o 2º ancião já estão presentes. Como poderíamos esquecer as estrelas do show, Xifeng e Yujuan? E ri, concluindo: O banquete nunca alcançará seu auge sem eles. E a Yujuan provoca: Então você é o tal incompetente do Zhuo Fan? Você não levou um tapa forte o suficiente para agora pensar em oferecer a outra face? E gargalha, exclamando: Os 3 veneráveis temiam que iríamos fazer uma algazarra no banquete e nos prenderam aqui. E agora esse moleque veio invadindo, veio direto para a boca do leão. E o Xifeng sorri, admitindo: De fato, você me fez abrir meus olhos. E o prota encara, perguntando: Suponho que vocês dois sejam os moleques. E ela questiona: E se formos, vai baixar a sua cabeça e implorar para irmos naquele lixo apanhar mais. E o prota sombrio responde: Ah, você entendeu tudo errado. Esse banquete de desculpas é particularmente para o 2º e 7º ancião. Por quê? Com um olhar demoníaco, ele profere: Seus preciosos netos estão prestes a morrer por minhas mãos. Ele solta uma aura extremamente forte, e os dois observam a cena meditando. Como pode alguém que acabou de entrar no reino divino emitir uma aura tão feroz? E os outros 3 refletem: Quem diabos é esse cara? E o prota sorri, recordando: Vocês fizeram uma bela cena esses dias no posto de trabalho, e até inventaram que era um teste. E aí o Yujuan indaga: E daí? Não foi você que veio se desculpar? E o prota sorri, concedendo: É verdade, eu admito isso. Agora o que está por vir não é importante. E ri, acrescentando: Já que vocês proclamam que os trabalhadores desrespeitaram seus superiores, aqui estou eu desrespeitando todos vocês. Pelas regras da seita, quando alguém da posição baixa luta com os discípulos de posição alta, a pena capital não é aplicada. Com uma aura completamente demoníaca, ele desafia. Então vocês viram um de cada ou todos de uma vez. Eles ficam com medo, e o Luxie alerta: Zhuo Fan, tal regra pode existir, mas como estamos fora de uma competição, eles podem recusar seu desafio. E retruca: E já que você invadiu a área de elite, você quebrou as regras, é você quem deve respostas. E o prota fecha os olhos, ordenando: Pare de latir e venha logo lutar. Vocês não estão em maior número? Não se preocupem, assumirei total responsabilidade, já que dessa vez é verdade. E o Qi Changlong cerra o senho, indagando: Como ousa desafiar a elite? Quem acha que somos? E o Luxie cogita: Esse idiota cavou a própria cova com esse desafio, e quando aqueles trabalhadores idiotas ouvirem isso, nunca mais pisarão aqui. 2 pássaros com uma cajadada só. Eles cercam o prota. E um cara cumprimenta exclamando: Senhores, esse cara quebrou a barreira da área de elite. Estávamos prestes a capturá-lo, mas ele se moveu mais rápido. E interjeita: Obrigado por segurarem ele. E o Luxie afirma: Não é quebrando as barreiras da seita que se desafia seus superiores. Com um semblante confiante, ele garante: Mesmo que o matem-os agora, o líder da seita não poderá tocar em nós. E o prota, com um olhar demoníaco, finaliza: Que ótimo, se vocês conseguirem me matar, é claro. E o Luxie ri, afirmando: Não, eu não, mas nós sim. E com um sorrisão no rosto, ele berra: Ataquem! Capturem ele, vivo ou morto! O pessoal parte em direção ao prota. Eles o cercam. E o prota utiliza uma aura roxa.
acertando-os e fazendo-os perder a consciência instantaneamente. Eles caem em volta do prota, e os outros 3 ficam com olhos arregalados, encarando-o. Já os outros 2 ficam boquiabertos. E o Xifeng questiona: o que aconteceu? Dezenas de especialistas do reino divino derrotados de uma só vez? Impossível. E o prota, sombriamente, fala: vocês 2. Com um olhar demoníaco, ele profere: foram até meu território para ferir e matar meus companheiros discípulos. Hoje farei vocês pagarem o preço, levando suas cabeças inúteis comigo. Os 2 ficam com medo. O prota dá um passo à frente. Uma aura demoníaca surge. Eles observam-na. E o Qi Shanglong chega atacando o prota. Ele grita: espere! Eles são da elite, assim como nós. Você não pode feri-los. Ele lança um soco em direção ao prota, que o encara, transformando seu braço no braço do Qilin. Ele taca a vassoura, acertando-a no rosto do adversário, que sai voando, causando uma grande explosão. A Bai Lian lança um ataque contra o prota, tentando agarrar a vassoura. Ela força, tentando puxar, mas o prota rapidamente puxa a vassoura, puxando-a junto. Ele lança-a para longe. Uma explosão enorme acontece novamente, e o prota, limpando a roupa, comenta: que incômodo! Ele encara os outros. E Xifeng indaga: como ele pode ser tão forte? Nenhum de nós consegue se igualar a ele. Ele não é humano, é um monstro. E vocifera: Luxie, o quê? O quê? O que faremos? E Luxie, cerrando os dentes de raiva, retruca: não entrem em pânico. Vou usar veneno para pará-lo enquanto vocês correm. Ele se prepara para lançar um ataque, lançando uma névoa venenosa. E sorrindo proclama: mesmo que você seja forte, não poderá fazer nada contra esse veneno. Você apodrecerá só de ficar perto e morrerá se inalar, mesmo que seja uma pequena quantia. É mostrado o dragão venenoso, e o prota encara, dando passos à frente e entrando dentro da névoa venenosa. O Luxie se espanta com a cena. Ele fica incrédulo. E o prota aparece, demonicamente, à frente dele, declarando: desapareça! Seja um bom menino e não fique no caminho. E o prota lança um soco para longe, enquanto ele o questiona, exclamando: como? Como você? Ele cai de cara atrás do prota, e os 2 se preparam para fugir. O Xifeng se vira rapidamente, mas ele se espanta ao ver o prota na frente dele, que fala: ei! Com um olhar demoníaco, ele murmura: onde pensam que vão? Ela rapidamente utiliza a palma do vento e da lua, e o Xifeng utiliza o dedo de fogo. Os ataques vão em direção ao prota que, dando uma vassourada, extingue-os rapidamente, e ao mesmo tempo acerta-os, jogando-os para trás, fazendo os 2 perderem a consciência. E o Xifeng, todo ferrado, cogita: ah, é como se o meu corpo inteiro estivesse sendo queimado pela chama. Merda, esse cara, ele é um demônio, ele realmente quer nos matar. O prota chega pertinho deles com uma aura demoníaca dizendo: o que foi que você disse no posto de trabalho? Que os trabalhadores tiraram vantagem de vocês e os desafiaram. Bom, aqui estou eu, desafiando vocês também. E sorri falando: satisfeito? Feliz? Contente? E o Xifeng, trêmulo, balbucia: irmão, sinto muito. Você não está abaixo de um trabalhador e ainda comanda um poder ultrajante. Com a regra da seita, você pode matar e desafiar qualquer um e nada vai acontecer com você. Isso é uma trapaça total. E o prota fecha os olhos, respondendo: como isso é injusto quando você tem a montanha atrás de você, anciãos e veneráveis? Acha que não tenho algo melhor para fazer em vez de enganá-los e fazer tantos inimigos? E o Xifeng, desesperado, implora: o governante Zhuo é um novo discípulo e sozinho. Então, por que você precisaria fazer inimigos? Me deixe ir, e o segundo ancião, meu avô, vai ficar te devendo uma. E aí o Yuan, toda ferrada, suplica: meu avô, o 7º ancião, vai te dever também e vai te deixar sozinho. Nós só estamos fazendo o que nos disseram. Por favor, deixe-nos ir. E o prota sorri maleficamente, articulando: você deveria ter percebido isso desde o início, agora é tarde para reparações.
E ela, perplexa, pergunta: por quê? E o prota, com um olhar demoníaco, revela: um assassino deve pagar com a mesma moeda. E Xifeng indaga, exclamando: você está fazendo isso por aqueles trabalhadores podres, ofendendo nossos avós. Só por isso? Duofan, você vai fazer os anciãos te caçarem por um bando de marginais? E o prota sorri, declarando: está me ameaçando, é? Sim, aqueles marginais não valem 1 centavo. E com um olhar demoníaco continua: mas a minha reputação vale montanhas. Além disso, vocês roubaram algo de mim e já é hora de me devolverem. E aí o Juan pergunta: o quê? E o prota a encara falando: dignidade e fundação. E acrescenta: vocês, pirralhos, usaram o tempo que eu estava fora para roubar a dignidade dos meus trabalhadores, a fundação deles. Sem isso, o posto de trabalho nunca se destacará na seita. Então, ele sorri maleficamente, concluindo: eu não tenho escolha, agora vocês podem morrer em paz. Ele lança um chutão, sangue escorre, e o corpo de Xifeng voa longe. E aí o Juan fica boquiaberta, completamente apavorada. Ela berra em agonia, e encara o prota, que maleficamente chega perto dela, falando: que barulhinho! Ele lança um chutão nela também. Os três observam essa cena completamente boquiabertos. O prota se abaixa para pegar o cabelo dela e sorri, comentando: é brincadeira. Ele encara-os, dizendo: e você, chama isso de área de elite? Ele parte rapidamente, e o Qi Changlong caído no meio da cratera. Sorri falando: tão humilhante. Somos conhecidos como a elite superior da seita do demônio amaldiçoado, e fomos instantaneamente derrotados por um trabalhador. Que patético. E olhando para o lado, pergunta: Lu Xie, você ainda quer lutar? E o Lu Xie fica sombrio, respondendo: eu vou lutar. Irritado, ele cerra os dentes, afirmando: eu vou ter esse título, mesmo que seja inútil. Isso envolve me tornar o sucessor do líder da seita. O Qi Changlong observa e, fechando os olhos, pondera: qual o sentido de lutar por um título vazio? E a Bai Lian interroga: quem era ele? E questiona: era mesmo apenas um trabalhador? E o Lu Xie sorri, explicando: não, seja sensata. O posto de trabalho nos deu apenas um único grande venerável, e está sob a proteção do líder e dos ancestrais da seita. Como poderia nos dar outro discípulo ainda mais monstruoso? Você tem desdém pelas políticas da seita interna e se entope na área da elite para treinar, então você não sabe o que esteve acontecendo. E continua: o líder da seita trouxe um moleque de fora. Ele estabeleceu o posto de trabalho de elite e tomou a fundação da seita interna. Seus avós também estão do lado dele, e agora ambos os lados estão em guerra pelas vagas de elite. E detalha: Xifeng e Yu Juan saíram e fizeram uma bagunça no posto de trabalho sob ordens do venerável Qi. O garoto não estava lá naquele momento, e os anciãos e veneráveis estavam numa reunião. Foi por isso que o plano funcionou. E complementa: eles imaginaram que o garoto estava admitindo sua derrota ao organizar um banquete, mas olha para isso. Chama isso de pedido de desculpas? Vai ser um banquete dos horrores. O posto de trabalho quer sangue. Quero notificar meu mestre sobre isso, mas o choque é tremendo, a ponto de que nem consigo me mover. E grita: ah, minhas costas! Que dor! Eu não consigo me mover. E ela, chocada, questiona, exclamando: o quê? Nossos avós estão do lado dele, e ainda assim ele é tão duro conosco? E Qi Changlong olha para ela e sorri, observando: ele não nos conhece, estamos vivos, já é misericórdia o suficiente. E ela, limpando o rosto, constata: é verdade, mas saber que ele é um dos nossos faz eu me sentir segura, um colega indispensável. O tempo passa e a cena se volta para o banquete. É mostrado o 7º ancião rindo, e o venerável Bai observa-os pensando: todos nós, convidados e não convidados, viemos para este banquete de desculpas. Nunca fui tão humilhado em minha vida. E o 2º ancião sorri, dizendo: venerável Qi, venerável Bai, estamos esperando já faz algum tempo, vamos começar? E o venerável Bai cruza os braços, retrucando: o governante Zhuo ainda não chegou. E o 7º ancião gargalha: governante Zhuo, aquele desengonçado. Ele gargalha e brada:
Ah, como os anciãos e veneráveis do posto de trabalho decaíram. Precisam de um discípulo para dizer-lhes o que fazer. Isso explica este banquete de desculpas. Ele continua gargalhando, e o venerável Qi cerra os dentes de raiva, pensando: Zhuo Fan, seu miserável, você conseguiu jogar toda a nossa dignidade na lama em uma única noite. E com raiva, exclama: o governante Zhuo estabeleceu o posto de trabalho de elite, e o líder da seita o apontou como o mandante deste lugar. Devemos todos a ele obedecer. A festa não pode começar sem seu anfitrião. E alguém bota a mão na mesa declarando: não importa, é o segundo ancião que esbraveja. Como um banquete de desculpas, ele deve entender as nossas necessidades e desejos. Ainda assim, um mero trabalhador ousa marcar este banquete e ainda nos faz esperar por ele, claramente não vai se desculpar. Não respondemos ao posto de trabalho e não temos que seguir suas regras. Se quisermos esperar, problema de vocês. Mas nós somos anciãos da seita interna. E o sétimo ancião, irritado, reclama: comecem o banquete ou iremos embora. Isso mesmo, também iremos reportar isso ao líder da seita por desperdiçar nosso tempo. E o venerável Bai cerra os dentes de raiva, pensando: que piada! E o segundo ancião semicerra os olhos, olhando e refletindo. Eles estão irritados. Quando finalmente explodirem, inventaremos uma desculpa para acabar com o posto de trabalho de elite. Eles começam a sair, resmungando: vamos! E o demônio Yang vai à frente deles gritando: esperem, esperem, pessoal! Se acham isso aqui uma chatice, que tal eu contar sobre meus dias na reunião do Dragão Duplo enquanto o governante Zhuo não chega? Naqueles dias, 4 demônios do inferno lideraram os bravos elites para a reunião do Dragão Duplo, e o outro interrompe exclamando: espere um momento, parem, não estamos entediados nem um pouco, você não precisa nos iluminar com suas histórias. E um dos caras olha para o lado. Ele anuncia: o governante Zhuo chegou. O pessoal observa e os 2 anciãos sorriem. Os veneráveis observam-no e o pessoal do Prota fica feliz. É mostrado ele chegando, cumprimentando e falando: foi mal, culpa minha, cheguei um pouco atrasado. Ele ri. E um cara sorri comentando: ele é o tal Zhuo Fan, e o outro observa: vamos poder vê-lo se ajoelhar e pedir desculpas. E o Prota chega à frente do segundo ancião, sorrindo e declarando: perdão pela demora. E o venerável Bai medita: esse é o mesmo governante Zhuo, que normalmente é uma pessoa firme e decisiva? Por que ele está agindo de uma maneira tão covarde? E o demônio Yang ri, afirmando: está tudo bem, o que importa é que estamos todos aqui. Algum dia o posto de trabalho da elite e a seita interna se tornarão os pilares da seita do demônio amaldiçoado. Devemos deixar o passado para trás. E o segundo ancião sorri maleficamente, provocando: Zhuo Fan, você organizou esse banquete de desculpas e ainda assim é o último a chegar? Por acaso, ainda se importa em ser sincero? É melhor você compensar a gente ou nunca vai ouvir o fim disso. E o venerável Qi berra: não estamos todos aqui? Por que está sendo tão teimoso? O venerável Bai semicerra os olhos. E o segundo ancião olha para ele dizendo: venerável Qi, foi seu lado que deu a ideia do banquete de desculpas pelo que cometeram conosco. Então é melhor que o posto de trabalho de elite se ajoelhe com sinceridade pelos seus erros. O venerável Qi cerra os dentes de raiva. E o segundo ancião pensa: eles estão prestes a perder a linha, seria melhor se vocês fossem o primeiro deles. E fala: você tem a atitude correta? Por que não sinto nem um pouco de sinceridade sua? Não iremos ficar parados aqui com esse absurdo e arrogância, iremos até o líder da seita. E o Prota sorri, convidando: vamos, pessoal, e venerável Qi, por favor sente-se, somos nós que estamos errados. O sétimo ancião tem razão, precisamos ser sinceros com nossas desculpas. Por favor, sente-se. O venerável Qi fica com muita raiva, enquanto o venerável Bai reflete: quem imaginaria que o governante Zhuo acabaria como um covarde na frente dos anciãos? E o segundo ancião sorri, continuando: governante Zhuo, podemos sentir sua sinceridade, mas os verdadeiros culpados. E o Prota interrompe: não se preocupe, eles irão, definitivamente,
se desculpar sinceramente com os anciãos. E olhando para o pessoal, ele ordena: o que estão esperando? Por que não proclamam um brinde aos anciãos? E o segundo ancião ironiza: é assim que vocês se desculpam? Sorrindo feito um doido, ele exige: é melhor vocês colocarem essas cabeças no chão e nos bajularem também. E talvez, só talvez, nós aceitaremos. E o Fortão se irrita, exclamando: isso já é demais. E o Prota toca no ombro dele, sorrindo e confessando: oh, para ser honesto, é tudo minha culpa. E finaliza: devo me desculpar, esse é o verdadeiro propósito deste banquete. Se os anciãos desejam por bajulação, ele encara-os, sorrindo e conclui: então é isso que irei oferecer. Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!